apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma aos 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas a estes 2 eles não deram crédito. Ressaltar especialmente, manifestou-se, verso 12, Jesus em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. Meu desejo de repartir com os irmãos é a necessidade que temos de conhecer Cristo na diversidade. E vou tomar esse texto como base, embora, se o Senhor usar de misericórdia conosco, veremos várias partes das Escrituras. Mas é surpreendente a maneira que Jesus desenvolvia o seu treinamento com os discípulos. Nós devemos ter em consideração que esse período de 3 anos e meio que Jesus estava com os seus discípulos, em todos os aspectos, ele estava preparando os seus discípulos para levar a sua obra adiante. E foi um grande desafio para o nosso Senhor desconstruir a tendência dos judeus em fixações. Parece estranho falar sobre isso, mas o povo hebraico, o povo judeu, eles foram treinados desde a sua meninice em aspectos didáticos, ou aspecto de ensinamento, em formas. Quase tudo que os judeus praticavam tinham formas, tinham métodos, desde o período da educação de uma criança ao processo de educação na escola hebraica, ao processo de vida social que eles tinham, ao processo de vida religiosa que eles tinham, desde o aspecto de culto, o sacerdócio levítico. Tudo que eles praticavam tinha a ver com liturgia, tinha a ver com formas, com modelos, com métodos, com coisas fixas. E era um povo preparado para que a mente deles pudesse lembrar da palavra de Deus, da mensagem de Deus, através de coisas fixas. Nas casas, nos umbrais das casas, ou acima dos umbrais, tinham passagens das Escrituras. Nos filactérios tinham passagens das Escrituras. Nas mãos tinham passagens das Escrituras. Na testa do sacerdote tinham passagens das Escrituras. Todo aquele tabernáculo, cada utensílio do tabernáculo. Quando eles saíram do Egito e entraram no deserto, quantas coisas o Senhor estabeleceu para que eles pudessem se lembrar das leis do Senhor. Quando eles saíram do deserto para entrar em Canaã, eles tiveram que levar aquelas pedras do rio Jordão para poderem preservar um testemunho lá em Canaã. Quando eles estavam em Canaã, na terra prometida, tudo que eles fizeram ali, o Senhor então mostrava alguns métodos, alguns meios para que eles pudessem se lembrar de todo o processo de peregrinação que eles tinham. Então eles foram educados desde o começo até a sua velhice a seguir formas. O grande problema é que na lei de Moisés, no Velho Testamento, todas as formas, todas as tipologias, toda a liturgia, todo aquele aspecto de cerimônia eram representações, aspectos da profecia que se cumpririam em Cristo Jesus. Então tudo aquilo era transitório. Mas qual foi o grande problema? Eles se agarraram no que era transitório, e quando chegou o que era real, o que era o cumprimento, o Cordeiro de Deus, a congregação judaica estava tão aferrada à cultura antiga de transição que eles desprezaram a palavra de Deus feito carne, o Cordeiro de Deus. Irmãos, eles falaram que eles eram discípulos de Moisés. Eles não entenderam que Moisés era um representante daquele que haveria de vir. Alguns demasiadamente acreditavam em anjos
Mas eles não viam, como diz o livro de Hebreus, que Jesus era superior aos anjos. Eles criam naquele tabernáculo do Velho Testamento e agora estavam fixados no templo. Então o templo, a lei e Moisés para eles era aquele tripé da religião judaica. Mesmo os discípulos foram seduzidos a isso. Quando Jesus está passando diante do templo, os discípulos falam: Senhor, olha que grande construção. E o Senhor fala: vocês não estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É claro que essa é uma mensagem muito estranha e aparentemente contraditória. Mas essa fixação na lei, no templo e Moisés precisava ser desconstruída, porque eles não receberam o verdadeiro Moisés, eles não perceberam que o fim da lei era Cristo, e eles não entendiam que Jesus é o verdadeiro templo, ou habitação de Deus. O Senhor teve que permitir, no ano 70, Jerusalém ser invadida e destruída, para eles perderem a congregação judaica, essa fixação terrível que eles tinham na religião judaica. Embora a lei fosse dada por Deus, também o tabernáculo, futuramente o templo e Moisés, mas nada daquilo deveria ser fixação para eles, tudo deveria ser transitório, apontando para o Filho de Deus. Agora, o desafio do Senhor não foi apenas desconstruir isso na comunidade judaica, foi também desconstruir isso entre os seus discípulos. E a gente vê que a maneira de Jesus desenvolver o seu ministério, a cada passo do Senhor era como um escândalo. Era um escândalo porque ele desafiava a tradição. Era um escândalo porque ele não se permitia ser reduzido a uma tradição judaica. Era um escândalo porque ele não seguia a ordem dos sacerdotes segundo a lei. Era um escândalo porque ele violou todas aquelas tradições que os judeus tinham, que foram além dos mandamentos de Moisés. Tanto que ele foi taxado como falso profeta, falso messias, tinha demônios e tantas outras coisas que meus irmãos conhecem. E a gente vê esse problema da fixação que foi constituído na mentalidade da cultura judaica. Agora ele chama os seus discípulos. Seus discípulos também tinham esse paradigma de formas, de modelos, de métodos. Jesus disse que edificaria a sua igreja, mas também para nós, estranhamente, não deixou nenhum método. Ele não deixou nenhuma forma. Seu mandamento foi: siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele deixa claro que o conceito de edificação era o processo da revelação divina acerca de quem era o Filho de Deus. Sua divindade, sua humanidade, suas palavras, suas obras. Quanto mais ele se relacionasse com o Senhor e tivesse revelação, o resultado da revelação na vida deles seria então chamado de edificação. Edificação é a revelação de Cristo aos homens. Edificação é Deus se transmitindo aos homens pela pessoa do seu Filho. Muito interessante que, embora Jesus falou que ninguém conheceria o Pai senão o Filho, e ninguém conhecia o Filho senão o Pai, ou aqueles a quem ele quisesse revelar, que era impossível os homens conhecer tanto o Pai quanto o Filho, ele pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do homem? Essa é uma pergunta impossível de ser respondida pelos homens, porque o mesmo Jesus falou que não podia. O que estava acontecendo ali? Ele estava provocando os seus discípulos a pensar, a refletir, a sair desse contexto judaico, porque uns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, ou chorava como Jeremias, etc. E vocês? Quem que vocês falam que eu sou? Agora Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E vocês lembram que o Senhor falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, irmão, Jesus faz uma pergunta aos discípulos que os discípulos não podem responder. Mas ao mesmo tempo, Jesus está fazendo uma pergunta que só o Pai pode responder. Mas agora o Pai responde. Claro que essa revelação foi construída pelo tempo na vida de Pedro, desde o início do seu chamamento, do seu discipulado. O Pai está respondendo a pergunta de Jesus através de Pedro.
Aquela comunhão que havia na Trindade desde a eternidade, Jesus veio trazer para a terra. A glória da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. Só no Evangelho de João, nas suas epístolas e no Apocalipse, João mostra a Deus como Pai pelo menos cerca de 100 vezes, coisa que no Velho Testamento eles criam apenas em Deus como um único Deus. Eles eram monoteístas, eles não sabiam algo sobre a Trindade. Agora Jesus veio trazer essa glória que ele tinha com o Pai e introduzir o homem nessa comunhão pela redenção. E isso seria a igreja, a extensão da comunhão do Pai com o Filho no Espírito Santo. Jesus chama isso de igreja. O Filho perguntando coisa aos homens, que os homens por si só não podem responder, mas que o Pai responde ao Filho através dos homens. Ou seja, é o diálogo do Pai com o Filho através da comunidade dos discípulos de Jesus. Isso está muito distante do conceito judaico. É o diálogo da Trindade pela revelação de Jesus Cristo nas Escrituras através do seu povo. O conceito de edificação é revelação de Deus pelas Escrituras, longe de métodos, longe de formas religiosas. E isso é um desafio para nós. Por quê? Porque nós queremos métodos, nós queremos forma, nós queremos uma coisa mais segura, mais concreta, mais controlável, algo que nós podemos administrar. E o que Jesus estava fazendo era desconstruir essa tendência do homem controlar, essa tendência do homem se sentir confortável, seguro, quando ele consegue raciocinar, ver lógica nas coisas e controlar as coisas, que esse era o problema do judaísmo, através dos escribas e fariseus. O Senhor veio nos dar uma pessoa, e essa é a pessoa do seu Filho. O Senhor não veio nos chamar para seguir métodos, Ele veio nos chamar para seguir o seu Filho. E a comunhão do seu povo com o seu Filho, na revelação das Escrituras, Ele chama isso de igreja. Assustador. Mas é um desafio de seguir essa pessoa todos os santos dias. Claro que Jesus não se contradiz, as Escrituras não se contradizem. As Escrituras são invioláveis. Não se pode violar nem anular. Ela é a verdade eterna de Deus, escrita para nós. Mas nós vamos encontrar nesse texto que Jesus, de maneira provocante, Ele ressuscita e Ele aparece primeiramente a Maria Madalena, no versículo 9, e ela partiu, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus por cerca de 3 anos e meio, e se achando tristes e choravam, e estes ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Irmãos, esse é o nosso problema. Se as coisas fogem do nosso controle, se as coisas fogem daquilo que nós acostumamos a ver Deus trabalhando daquela forma, nós não acreditamos. Muito interessante que depois desse episódio, versículo 12, manifestou-se Jesus em outra forma. Está assim na sua Bíblia, irmãos? Sim? Você não percebe um senso de provocação, de desconstrução? Você não percebe um desafio de Jesus chamar os seus discípulos a seguirem a Ele e não uma forma, a confiar nele no meio da adversidade? Jesus se manifestou de outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. Penso ser os 2 discípulos no caminho de Emaús. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Oh, irmãos, temamos não sermos como esses discípulos, que porque Jesus se manifesta de outra forma, que não seja a nossa escolha de preferência, nós também não venhamos dar crédito ao avanço do Senhor entre o seu povo. É possível, mesmo crendo no Senhor, sermos incrédulos se Ele se manifestar no meio da adversidade, especialmente hoje no meio do seu corpo.
que tem multiforme dons, sabedorias, ministérios e operações. Como nós somos tendentes a, como esses discípulos de Deus, a nos fixarmos em formas e métodos. E aí aquilo que é um movimento, muitas das vezes se torna um monumento. O movimento está sempre se movendo pela direção de Deus. O movimento ele é fixo, estático e controlável. E porque o Senhor prometeu que aqueles que crescem nele, falando a Nicodemos, eles seriam como um vento. Você pode ouvir o vento, ouvir a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim serão aqueles que nascerem do alto. Ou seja, você não vai poder controlar a direção do Senhor. Você não vai poder controlar a maneira do Senhor liderar o seu povo. Ninguém pode controlar o vento. E assim o Senhor disse que seriam aqueles que nascessem de novo. Ele vai guiar o seu povo de uma forma soberana, sobrenatural, no meio da adversidade. E que Deus nos ajude a ser um povo que queira conhecer o Senhor, não de uma forma reduzida, não de uma forma controlável, não de uma forma, digamos, teologicamente, onde as coisas estejam doutrinariamente adequadas, mas mortas e sem poder, porque evitamos crer nas intervenções de Deus no meio da adversidade. Que desafio nós temos de sermos bíblicos, porém espirituais. De sermos espirituais, porém não místicos ao ponto de torcer as Escrituras. Então o equilíbrio está numa espiritualidade bíblica, mas uma espiritualidade bíblica que crê na soberania do Senhor, que crê nas intervenções do Senhor. Porque, surpreendentemente, o ministério de Jesus foi sempre ele se manifestando de outra forma e os seus métodos nunca controláveis. Ele sempre estava mudando a maneira dele dirigir os seus discípulos. Sobre a sua ressurreição, vamos ver Jesus se manifestando de outra forma no livro de João, capítulo 20. Nessa primeira passagem que Jesus se revela aos discípulos no caminho de Emaús, ele é um viajante. Mas agora, no capítulo 20 do livro de João, Maria pensa que ele é outra coisa. João capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Meu Deus! Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela respondeu, supondo ser ele o jardinheiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Você está percebendo? Ela está chorando, querendo encontrar o corpo de Jesus. Jesus se apresenta ressuscitado. Ela não reconhece Jesus. Por quê, irmãos? Era uma outra forma. Na concepção dela, é o jardinheiro. Para nós seria um coveiro, seria alguém que trabalha com sepultamento, ou com jardim ali do cemitério. Ela não reconheceu. E então, disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Louvado seja o Senhor, irmãos. A visão era estranha, a forma era estranha, a aparição de Jesus era estranha, mas Maria conheceu a sua voz. Aqui está o segredo do seguidor do Senhor. Pode ser que o Senhor coloque os irmãos, tanto no aspecto individual como no aspecto de assembleia, em contextos, em situações de que a forma ou a aparição
ou a maneira de Deus trabalhar seja extremamente estranha. Mas o segredo será se você conhece a voz do Senhor. Amém. Se você conhece o Senhor, se você confia na soberania do Senhor. Se você está baseado em métodos, em formas, provavelmente o Senhor vai avançar e você vai ficar para trás. Você não vai poder avançar no caminho do Senhor, porque Ele é incontrolável, inescrutável o seu conhecimento. Ele é Deus maravilhoso, Senhor soberano, Deus misterioso, que desde o princípio da história surpreende o homem, indo muito além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Pode imaginar o Senhor aparecendo a Moisés numa forma enigmática, uma sarça ardendo, porém não se consome? Que maneira estranha, irmão. Ou as aparições de Deus como anjo de Javé no Velho Testamento, muito estranho. De maneira surpreendente o Senhor se revelou aos homens. E agora Ele continua fazendo isso, quebrando esses paradigmas de aqueles que seguem o Senhor estarem presos em fixações. A visão é estranha, mas a voz do Senhor é inconfundível se você conhece o Senhor. Outra vez, em Mateus capítulo 14, olhem comigo esse texto rapidamente, o Evangelho de Mateus. Jesus manda os seus discípulos atravessar para o outro lado, mas Ele não vai junto. Ele fica. Diz assim o texto, quando Jesus anda sobre o mar. Mateus 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Presta atenção nisso, irmãos. Foi o Senhor que mandou eles irem adiante, mas Ele não foi junto. Ele estava treinando os seus discípulos de que no ministério, na carreira cristã, muitas vezes os ventos serão contrários. E aquilo foi uma direção de Satanás, porque a nossa tendência é que quando nós saímos daquilo que nós conhecemos, entramos no desconhecido, saímos da nossa zona de conforto e perdemos o controle, achamos que é o diabo que está agindo. Mas aqui foi o Senhor que dirigiu. Eles perderam o controle, o mar está revolto e o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, ou seja, quase ao amanhecer do dia, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Meu Deus, Jesus está aparecendo na concepção deles como um fantasma. Eles acreditavam em fantasmas. Mas é uma outra forma. E tomado de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mas você percebe que o Senhor se apresentou de uma outra forma? E eles ficaram aterrados no meio da adversidade. Chegamos em Lucas capítulo 24, que talvez seja o texto mais conhecido sobre essa questão. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Lucas 24, 13. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas.
Lucas 24, versículo 15. Aconteceu que enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vocês estão discorrendo e preocupa vocês à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és tu o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Eles foram até mal educados aqui com Jesus. Então lhes perguntou Jesus: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Aqui você começa a entender que eles não criam, porque eles não estavam dando crédito às escrituras do Velho Testamento. Por mais que haja misteriosas manifestações, por mais que as coisas, embora não sendo enigmáticas, mas elas sejam, digamos, desconhecidas para nós, se nós investigarmos as Escrituras, o Senhor nos dará discernimento, o que é dele e o que é falsificação. E eles não estavam dando crédito às Escrituras, e por isso essas formas diferentes de Jesus aparecer, inclusive a sua ressurreição, eles não deram crédito. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Então agora você vê Jesus como um mestre fazendo exposição das Escrituras. Oh, irmãos, esse é o desafio que a Assembleia Local tem. De termos expositores das Escrituras, para que aquilo que é espiritual seja interpretado à luz das Escrituras. Não podemos crer ingenuamente em todas as coisas, e não podemos irresponsavelmente rejeitar todas as coisas. Porque quando se rejeita as coisas, pode ser que você esteja rejeitando o que Deus está trazendo. Mas quando você abraça as coisas sem refletir, sem considerar, sem submeter a autoridade máxima que está sobre nós, a igreja, que é as Escrituras, corremos o risco de abraçar doutrinas de demônios, falsas profecias, falsos profetas, falsificações espirituais. Então nós temos esse desafio de transição em novas etapas da carreira cristã, e a nossa segurança está nas Escrituras, a nossa segurança não está em aferrarmos em formas. Precisamos das Escrituras e discernir a voz do Espírito Santo entre nós. Uma outra vez Jesus se manifestou de outra forma. Mateus capítulo 17, depois que ele dá as chaves do reino a Pedro, ele sobe o monte chamado de Monte da Transfiguração, como foi reconhecido, e diz que ali, Mateus capítulo 17 diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte,
E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Você percebe que essa é a tendência humana. Vamos ter algo que a gente consiga controlar, algo fixo, institucionalizar o mover de Deus. O perigo da institucionalização é quando você congela, se torna um concreto, se torna algo imóvel, porque nós queremos controlar o que Deus estiver fazendo. Vamos fazer 3 tendas, vamos manter-nos aqui, vamos manter esse negócio aqui. Tá bom até aqui, não vamos avançar. Falava ele ainda e quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvir. Não tentem controlar, não tentem fazer coisas, não tentem inventar. A ele ouvir. Não tem que ouvir outras vozes, não tem que ter outra expectativa. Não tem que querer trazer Moisés ou querer trazer Elias. Eles tiveram, digamos, a sua grande contribuição cada um, mas tudo aponta para o Filho. A nossa tendência é querer Moisés ou querer Elias. Irmãos, qual foi o problema da igreja em Corinto? Entre outras coisas, uns diziam ser de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo. Vocês se lembram disso? O que é isso, irmãos? Fixação, preferência ministerial, formas, métodos. E o Senhor quer nos libertar dessas coisas. Graças a Deus por Paulo, por Pedro, por Apolo, por Lucas, por todos. Mas a nossa expectativa tem que estar no Senhor. Amém. E essas muitas formas e contribuições de ministério é para nos edificar, para sermos plenitude de Cristo, a igreja como plenitude. Nós não podemos reduzir a esfera de ação do Cristo vivo entre nós pelos membros do corpo de Cristo. Às vezes nós queremos ficar com Cristo em Betânia. Que beleza você está na casa de Marta e Maria. Enquanto Maria está ali contemplativa, Marta está servindo. E a nossa tendência é ficar ali. Mas você não quer seguir o Senhor em Cafarnaum? Lá ele é um pastor, em outros lugares ele é um evangelista. Lá ele está expulsando o demônio, ele está curando pessoas, ele está ressuscitando pessoas, o poder de Deus está se manifestando. Mas nós não queremos o Senhor como evangelista. Na verdade, nós não queremos evangelista na igreja. Nós queremos ser hipercalvinistas, que se Deus quiser salvar pessoas, Ele que se vire e salve. Porque se depender de nós, vai todo mundo para o inferno, porque cremos que alguns foram eleitos para condenação e outros não. Graças a Deus por Spurgeon, que era um calvinista, mas vivia como arminiano no sentido da pregação do Evangelho. Que ele crê que tudo dependia de Deus nos céus, mas na terra tudo dependia do seu trabalho, e a resposta estava com o Senhor. Mas às vezes não queremos Ele como evangelista. Às vezes preferimos o Senhor em Jerusalém como um mestre, fazendo apologia à verdade. Mas o Senhor também se move como um profeta. Ele foi o apóstolo enviado por Deus, ele foi o evangelista, ele foi o mestre, ele foi o pastor, ele foi o profeta. Você não pode reduzir Cristo a uma forma, a um aspecto. Ele se revela aqui aos seus discípulos no Monte da Transfiguração. Pedro queria ficar ali. A visão é maravilhosa, mas isso ia confinar a obra do Senhor, atrofiar a obra do Senhor. Eles tiveram que descer, ou seja, aquela visão gloriosa que eles tiveram no monte deveria capacitá-los à pregação do Evangelho, porque no pé do monte você tem um pai em grande dor, porque seu filho constantemente estava endemoniado e o demônio o lançava no fogo, nas águas, e ninguém o podia expulsar, nem mesmo os discípulos. Jesus teve que descer do monte. Às vezes nós queremos ficar trancados na nossa visão de igreja e esquecemos que a obra do Senhor é tão diversificada e que temos grande desafio diante de nós. Para que serve a visão
que você pensa que tem da ascensão de Cristo, dos lugares celestiais, se isso não gerar compaixão, misericórdia pelo perdido e nos levar à pregação do Evangelho. Se não temos o ministério evangelístico, pelo menos devemos ter amor e compaixão para apoiar os que têm. Você não precisa ser um grande evangelista para dar um folheto, amar uma pessoa, orar por ela. Mas às vezes nós temos medo até dos demônios. Temos medo de orar e os demônios se manifestarem. Jesus sempre conduziu os seus discípulos à diversidade, a confiar na voz do Senhor, porque eles iam enfrentar muitas adversidades em todo o processo da obra do Senhor. O Senhor, seguindo o seu treinamento, além da sua ascensão, agora você tem uma escola onde Cristo está glorificado à direita do Pai, mas seus discípulos deveriam levar a obra do Senhor adiante. E agora Pedro se levanta com os 11, no dia do Pentecostes, prega a palavra, cerca de 3.000 almas se convertem. E agora, irmãos, não temos um mandamento, não temos um método, não temos um esquema. Como vão liderar essa multidão de cerca de 3.000 almas? Então nós encontramos que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O que eles tinham? Eles tinham o ministério da palavra. E eles criam que a palavra de Deus, ela geraria formas, vamos dizer, da obra que Deus queria fazer naquele tempo, naquele processo, mas que não seria algo fixo, seria algo como vinho novo em odres novos, estaria sempre, à medida que a revelação da palavra avança, as estruturas da igreja também avançariam. No começo eles vendem as suas propriedades e derramam aos pés dos apóstolos. Mas no capítulo 3, Pedro subindo ao alpendre de Salomão, entra na porta chamada Formosa, tem ali um mendigo pedindo dinheiro ou esmola. Ele era aleijado, e Pedro olha para ele e fala: olha, não temos ouro nem prata. Ou seja, as ofertas, as contribuições que depositavam aos pés dos apóstolos não entravam no bolso dos apóstolos. Não sei por que os líderes querem administrar o dinheiro na igreja, mas biblicamente se torna uma antítese, uma heresia, uma prática contrária ao Novo Testamento. Pedro diz no capítulo 6, olha, não é razoável a gente abandonar o ministério da palavra e a oração para servir as mesas. Não vamos lidar com dinheiro, não vamos lidar com organização, não vamos administrar, não vamos lidar com forma, com estrutura, com nada disso. Nosso chamado é o ministério da palavra e a oração. Nós queremos ver o Senhor na adversidade e avançar com o Senhor. Estabelecer os diáconos. Antes, as ofertas depositadas aos pés dos apóstolos. Agora os diáconos cuidam dessas coisas. Claro que no capítulo 6 não chama eles de diáconos, a não ser depois que Filipe é chamado de diáconos. Mas nós temos aquele serviço das mesas. Nós vemos que o gasofilácio do Velho Testamento, que era uma sombra, agora no Novo Testamento você vê que isso é um serviço. E você vê como que Pedro está derramando vinho, e à medida que o vinho novo é derramado, você tem um processo de fermentação, expele gases, e o odre, ou seja, a maneira dos irmãos congregar e viver e servir, tanto como ministério como assembleia, isso tem que ser renovado à medida que a palavra de Deus é renovada entre nós. Glória a Deus por isso, irmãos. Amém. Parece que o diabo estava usando essas mulheres no capítulo 6, as viúvas, mas não foi o diabo. Quando se multiplica os números dos discípulos, se multiplicam os problemas e as adversidades. A murmuração dessas mulheres viúvas era como um freio nos pés de Pedro e dos apóstolos. Vocês têm que parar, porque o outro vai romper. Essa forma precisa ser renovada. Para de derramar vinho novo. Ele vai entrar no processo de fermentação. Tem que ter um odre novo, não uma estrutura antiga. E você tem um arranjo no capítulo 6 de Atos. Depois que eles fizeram isso e perseveraram na palavra, diz o capítulo 6, verso 7,
crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém, multiplicava o número dos discípulos. Grande parte dos sacerdotes se convertiam e obedeciam à fé. Por quê, irmãos? A forma foi mudada. Senão ia romper. Muitas vezes o Senhor não pode avançar entre nós, porque nós reduzimos a obra do Senhor. Nós somos metódicos, nós somos terríveis nisso. Deus nos livre de pôr nossas mãos sujas na sua obra. Deus nos livre de querer ser líderes que encabeçam e manipulam a obra do Senhor. Deus nos leva a ser discípulos que estejam sempre aprendendo, sempre querendo ser conduzidos por Ele, à medida que a sua palavra vai nos orientando. Claro que precisamos de anciãos entre nós, mas homens cheios do Espírito Santo que possam perceber as direções, as intervenções de Deus no meio da adversidade. E podemos falar como Pedro: esses homens não estão embriagados, mas o que vocês estão vendo aqui acontecendo é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel séculos antes. Ou seja, isso aqui é aquilo. Somente homens cheios do Espírito Santo vão poder falar para nós: olha, irmãos, isso aqui que está chegando não é o diabo. Os reformadores não são emissários do inimigo. Não tenham medo dos místicos, não tenham medo dos puritanos, não tenham medo de várias coisas que o Senhor está fazendo. Não precisamos receber tudo, nós temos que coar as coisas, mas muitas vezes rejeitamos o que foge da nossa normalidade. Porque o que é adverso, muitas das vezes é complementário, e não uma hostilidade, não uma contradição, uma oposição. O Senhor quer nos complementar no meio da adversidade. Agora a palavra do Senhor está crescendo, está prevalecendo. No capítulo 12 diz que a palavra crescia e prevalecia. O capítulo 19 de Atos diz que ela crescia e se multiplicava. Até que chegamos no capítulo 10. Lá está Pedro, na casa de Simão, o curtidor. E perto do almoço, está jejuando, tem fome. E ele tem uma visão muito estranha. Certamente era o diabo, irmãos, que estava fazendo aquilo com Pedro. Que é uma forma que contradiz toda a cultura judaica do Velho Testamento. Ele vê os céus abertos, um lençol vindo do céu, amarrado pelas quatro pontas, cheio de quadrúpedes, répteis e animais imundos. E uma voz falou para ele: Pedro, mata e come. Você se lembra o que Pedro respondeu para o Senhor? Não, Senhor. Olha a contradição. No capítulo 2, 36, ele fala aos judeus: saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas agora ele fala: não, Senhor. Oh, meu irmão. Quem é o Senhor, afinal de contas? É Pedro ou é o Senhor Jesus? Ele é o Senhor. Enquanto a forma que ele aparecer, eu concorde, eu administro e eu controlo. Façamos uma outra tenda. Vocês estão entendendo, irmãos? O que o Senhor estava fazendo ali? Quebrando a estrutura, os paradigmas, esse lado subjetivo de Pedro, de que só é verdade, só é de Deus aquilo que eu consigo administrar com a minha mente, por causa do meu legado. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós somos condicionados, dependendo da nossa linha que nós viemos de teologia, de ministério, fomos condicionados no subconsciente a acreditar que somente é de Deus aquelas coisas que nós aprendemos daquela forma. Que terrível que é isso, que pena que é assim. Mas o Senhor sabe como nos quebrar, como trabalhar conosco. Colocou Pedro na casa de Simão, o curtidor. Cornélio está buscando a Deus, fazendo as suas esmolas e oração. Um anjo aparece a Cornélio e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão curtidor. Presta atenção que são dois Simãos. Um é um Simão curtidor, que sabe mexer com odres, com peles. O outro é Simão Pedro, chamado como apóstolo, ministério da palavra. Aquela profissão de Simão curtidor, para muitos era uma profissão imunda, por isso que tinha que ficar em Jope, perto das águas, para o vento levar aquele odor terrível de defunto para longe deles, porque ele mexia com pele de animais. E aqueles animais, quando chegavam, aquelas peles de animais recentemente mortos, tinha que tirar a carne, e aquilo fedia.
Você tinha que lavar. Depois você colocava no calor do fogo, até ficar uma pele flexível, para poder fazer o odre. E somente o odre flexível poderia conter o vinho novo que fermentava e expelia gases. A forma desse odre tinha que ser flexível. Se fosse um odre velho que não mudava de forma, ele ia rachar. Na cultura dos hebreus, e já ainda no tempo de Jesus, os melhores odres vinham de Hebrom. Naquela época não tinha loja de R$1,99 nem os produtos falsificados do Paraguai. Mas existiam os mercadejantes que vendiam os odres que rompiam. Eram os odres baratos, fáceis de manipular, mas eles não estavam flexíveis a uma nova forma, ao processo de um vinho novo. Então eles rompiam. Os odres que vinham de Hebrom não. Demorava tempo no calor do fogo. Você se lembra quando o Senhor introduziu o seu povo em Canaã? Você tinha uma cidade chamada Luz, que vamos dizer que representa revelação. Depois de revelação, você tem uma cidade que chama Betel, que é a casa de Deus. Revelação produz a casa de Deus. Mas você tem um monte mais alto, aonde Caleb quis conquistar. E esse monte era Hebrom. Hebrom mostra o nível mais alto da comunhão de Deus com o seu povo. Só é possível viver em Hebrom se formos quebrantados para aceitar a diversidade que Deus tem na sua casa. Porque é impossível sermos o testemunho do Senhor. É impossível acharmos que somos a igreja do Senhor, se nós tentarmos reduzir a obra de Deus a uma visão curtinha e medíocre que muitas das vezes nós queremos sustentar. Hebrom fala da plenitude de Deus num povo quebrantado, encabeçado por Ele e sujeito à soberania dEle, à sua palavra no meio da diversidade. Os melhores odres vêm daí. Se você for muito curtinho, você vai romper o seu odre. Você vai fazer dano aos irmãos. O Senhor colocou Pedro ali. Sabe aquela carne fedorenta? Aquilo representa Pedro, representa você, representa eu. Nos representa. O Senhor tem que virar essa pele, como Simão Curtidor fazia, pelo avesso. Com a faca que representa a palavra, tem que tirar o que é do velho homem, da carne, do natural. Essa tendência de querer controlar as coisas do Senhor. Depois de lavar pela água da palavra. E não é parte da palavra, mas é toda a palavra. Toda a palavra. Se submeter à autoridade da palavra de Deus. Agora nos coloca no fogo da presença de Deus, do Espírito Santo. Essa pele tinha que ficar ali. Oh, irmãos, que problema quando nós não dependemos do ministério do Espírito Santo. Nós queremos fazer as coisas corretas, porém fora da direção de Deus. Lembra de Antioquia? E havia em Antioquia profetas e mestres. O que eles estavam fazendo? Ministrando ao Senhor. Não aos homens primeiramente. Jejum e oração. Disse o Espírito Santo. Então é isso aí. Um odre novo, que depende da direção do Espírito Santo. Porque o Senhor pode ampliar a maneira dele trabalhar e querer nos levar a uma nova forma, a uma nova fase da obra do Senhor. E somente homens cheios do Espírito Santo vão poder, como Pedro falou, não é o diabo, não estou embriagando. Isso é aquilo. A palavra fala isso aqui também. Nós precisamos de homens constituídos pela verdade, mas cheios do Espírito Santo. Uma assembleia bíblica, porém espiritual. Para a gente discernir as coisas do Senhor. Agora o Senhor quebra Pedro. E Pedro vai à casa de Cornélio. Quando Pedro está pregando, antes disso, irmãos, o Senhor fala para Pedro: Pedro, tem homens aí te chamando? Vai sem perguntar coisa alguma. Temos que aprender a fechar a boca. Temos que aprender a não ser tão críticos, a não criticar os servos do Senhor, a não criticar as coisas que nós não entendemos. Que tolice, irmãos. Quanto mais espiritual, mais silencioso nos tornaremos. Temeremos abrir a nossa boca. O Senhor falou para Pedro: Pedro, fica quieto. Quantas vezes o Senhor teve que calar a Pedro? Porque Pedro era alguém que estava sempre colocando o Senhor numa forma de complexidade. E quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, o Senhor interrompe a Pedro, derrama o Espírito Santo sobre aqueles homens, sem fazer apelo, sem
Nada. Ele simplesmente, Deus interviu na sua soberania. O que Pedro vai fazer? Poderemos nós negar a água do batismo a esses homens que, como nós, receberam o dom do Espírito Santo? É uma coisa muito estranha tudo isso que Pedro está vivendo. Mas o Senhor mostrou para Pedro, para não considerar imundo ou profano aquilo que Deus purificou. Vocês se lembram disso, né, irmãos? É uma maneira muito estranha de Deus trabalhar. Agora Pedro volta para Jerusalém, e a igreja, os líderes, colocam Pedro num paredão. Você entrou na casa de gentio e comeu com ele, né, Pedro? Você sabe que, mesmo ele sabendo que Jesus foi a Samaria e pediu de beber a mulher samaritana. E Pedro teve que explicar, para não gerar ainda um caos maior de que não foi ele. Aquela loucura toda foi o Espírito Santo que causou guiando Pedro com aquilo. Então a igreja também precisa ser desconstruída da tendência de fixação e do controle das formas, das preferências ministeriais, preferência de estilo, preferência de literatura, preferência de forma de culto, preferência de... Nós somos terríveis. Só o Senhor para ter misericórdia conosco e nos levar de maneira soberana, bíblica e espiritual. Estou repetindo isso várias vezes, porque isso é a questão do equilíbrio. Espiritualidade, porém, escriturística, bíblica, centrada na palavra do Novo Testamento, nas verdades centrais da fé. Ele se manifestou de outra forma e eles não creram. E agora o Senhor está moldando o seu servo Pedro de muitas formas. Porventura não foi assim também com Paulo, criado aos pés de Gamaliel, um homem que memorizou o Velho Testamento, um homem das Escrituras, mas porque surgiu um movimento de uma outra forma, diferente do judaísmo, Saulo começa a perseguir. E ele está perseguindo a obra do Senhor. Quando ele está indo no caminho de Damasco, o Senhor barra Saulo, se revela a ele e ele cai, porque ele viu aquela luz mais resplandecente que a luz do sol do meio-dia e uma voz que fala com Paulo em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem és tu, Senhor? Interessante que Paulo usa a palavra Kyrios no original, que é soberano Senhor. Ele sabe que é o soberano Senhor, mas a forma é muito estranha. Aquilo foi um choque terrível para Paulo. Eu sou o defunto, ou eu sou tudo aquilo que os judeus falavam que Jesus era e que Paulo acreditou e perseguiu. Ele falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. O Senhor soberano, o Deus eterno. Agora Paulo começa a ter uma visão da própria Trindade e uma revelação da pessoa do Senhor em duas naturezas. Meu Deus do céu, 100% divino, 100% humano, glorificado, o Messias prometido por todo o Velho Testamento. Eu fico imaginando a revisão teológica de Paulo, vendo que toda aquela tipologia, profecia, liturgia, tudo aquilo se cumpriu. Tanto que depois Paulo sai a pregar e a demonstrar pela lei, pelos profetas, pelos salmos, de que Jesus era o Messias profetizado por todas as Escrituras. Mas a forma que Jesus se revela a ele foi: irmãos, só podia ser o diabo se Paulo de fato não fosse um homem que conhecesse as Escrituras e o Senhor no contexto do Velho Testamento. E é interessante que o Senhor fala uma palavra para Paulo, capítulo 26 de Atos. Nós devemos prestar muita atenção nisso aqui, porque o Senhor fala para Paulo, capítulo 26 do livro de Atos, 26, 16. Vocês conhecem a história de como o Senhor encontrou ele, mas para ganharmos tempo vamos ao capítulo 26, versículo 16 em diante. Mas levanta-te
firma-te sobre os teus pés. Presta atenção nisso, irmãos. Porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O que Paulo viu, é muito interessante isso aqui. Paulo viu tantas coisas, e Jesus sendo a realidade de todas as coisas, a resposta de todas as coisas, o cumprimento de todas as coisas, o enchimento de todas as coisas. Tudo aquilo que Paulo tinha de constituição da palavra no Velho Testamento, a revelação de Jesus foi tão grande, que esse texto está mostrando assim: olha, levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Ministro e testemunha de quê? Tanto das coisas em que me viste. Paulo viu Cristo em todas as coisas. Entenderam, irmãos? Lembra quando Paulo fala aos Efésios, aquele que subiu é o mesmo que ele desceu as partes mais baixas da terra, e ele ascendeu, e ele subiu para poder encher todas as coisas. O enchimento de Cristo em todas as coisas. Nada faz sentido se Cristo não for o enchimento, a resposta de todas as coisas. O propósito de Deus é encher de Cristo todas as coisas. Não apenas o universo, mas todas as coisas. Ele é a resposta de todas as coisas. Mas, irmãos, quando seguimos as coisas, as formas, o que é bom, mas não discernimos Cristo nas coisas, abandonamos Cristo e seguimos as coisas. Muitas coisas boas que abortam Cristo como o conteúdo das coisas. Isso é muito sério. Porque Paulo não foi apenas um mestre das doutrinas centrais da fé. Paulo foi uma testemunha e ministrava Cristo através das doutrinas, mas o propósito maior não eram as doutrinas, mas sim o enchimento de Cristo em todas as coisas. Como disse o irmão Ni certa vez, que doutrina são as roupagens de realidades espirituais. Nós devemos amar as doutrinas, amar as verdades centrais da fé. Elas são fundamentais, ela é a verdade de Deus, mas sobretudo para termos revelação de Cristo em todas as coisas. E esse texto é muito maravilhoso, porque Paulo não é apenas ministro, ele é testemunha. O que nós precisamos hoje, irmãos? Ministros que sejam testemunhas, porque estão vendo Cristo na diversidade, Cristo na palavra, Cristo na plenitude dos ministérios, dos dons, dos serviços, da multiforme operação. Precisamos de irmãos e irmãs de olhos abertos para discernir Cristo. Que Deus nos ajude, livrando-te do povo. Às vezes, ele está falando do povo aqui, é o povo dele no contexto do Velho Testamento. Você imagine que o povo se torna a maior oposição da obra de Deus porque fugiu da forma. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Quanto Satanás tem usado métodos e formas que são boas, mas que são transitórias, e a gente tornou elas fixas e deixamos de seguir o Senhor. Isso é muito perigoso, irmãos. Quando a serpente picaram o povo hebreu no deserto, o Senhor falou: levanta uma serpente de bronze, quem olhar para ele vai ser curado. Mas o que eles fizeram? Passaram a adorar aquela serpente e tornaram fixo o que era transitório. É uma forma, mas não há forma. Que coisa estranha, irmãos. Teve que vir um outro rei para destronar aquilo e quebrar a idolatria. Muitas vezes o Senhor nos dá coisas, mas essas coisas não é o cerne, o pico, o encabeçamento
mas sim a pessoa viva do Senhor. Ela tem que nos levar para o que é superior, o que é perfeito, o que é glorioso, que é o Senhor. Nós temos coisas que são irremovíveis, que podemos chamar os fundamentos centrais da casa do Senhor e da palavra do Senhor. Essas coisas não podemos mudar. Contender pela fé que uma vez foi dada ao santo, disse Judas. A verdade imutável e irrefutável de Deus. Isso é inegociável. Mas acerca de muitas coisas temos que ficar em Romanos 14, para não termos dúvidas e questões sobre pensamentos diferentes em coisas que não são fundamentais. São formas diferentes, pensamento diferente, iluminação diferente. Nós vamos ter que respeitar o que é transitório, o que é cultural, o que é iluminação, porque nem todos têm a mesma iluminação. Paulo podia falar, não guarda o sábado é sombra de Cristo. E eles provavelmente iam fazer isso, mas eles não teriam descanso em Cristo, porque eles não encontraram Cristo como a realidade do sábado. Não precisa guardar dias, mas eles guardavam, e Paulo deixou guardar. Ele não falou para parar de guardar, porque era uma transição cultural. E era um processo de iluminação. Não tente querer uma unidade uniformizada, mas vamos priorizar a unidade com diversidade. Porque embora o fundamento seja um, as aparições, as manifestações, o processo cultural e de iluminação e de experiência e do progresso da revelação da palavra de Deus são transitórios, elas estão em processo de crescimento. E se você colocar uma regra, as pessoas provavelmente vão obedecer se você é um líder autoritário. Mas isso é uma forma que você criou, não Deus. E isso não pode ser chamado de obra de Deus. Isso pode ser chamado de qualquer uma outra coisa. Unidade com diversidade. Conteúdo, formas flexíveis. Fundamento, superestrutura que está no processo. Então que Deus nos guarde dessas coisas. Indo para o fim, capítulo 3 de Efésios. Capítulo 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, a fim de que habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Às vezes as adversidades, as diferenças são tão fortes que, se não tivermos cheios do Espírito Santo e se Cristo não controlar o nosso coração, porque Ele habita no nosso espírito, mas nosso coração é como um registro de uma caixa d'água. Às vezes tem água, mas nós fechamos o registro porque a forma é diferente. Entende, irmãos? E nós fechamos o nosso coração. Tudo que você tem que se guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes ou saídas da vida. Cristo precisa governar os nossos corações, nossas atitudes, nossas decisões. Precisamos estar diante do Senhor, irmãos, para não sermos precipitados, tanto para o bem quanto para o mal. Estando vós arraigados e alicerçados em o amor. O amor não vai gerar dano. O amor não toma uma decisão que leve a igreja ao caos. Quantas decisões são tomadas porque o que é diferente se apresenta e nós não sabemos lidar com o que é diferente, porque nós não conseguimos controlar o que é diferente. Mas nós não fomos chamados para controlar, mas sim para sermos controlados por Ele. Não fuja da diversidade. Não fuja do que é diferente. Não julgue precipitadamente. Vá diante do Senhor. Não receba rapidamente. Não seja ingênuo. Mas cheque tudo à luz da palavra. E até que haja paz, como dizia um puritano do século XVII, Richard Baxter, no que é essencial, o fundamental, unidade. Você não pode mexer nisso aí, porque é fundamento.
Mas nas coisas não essenciais, flexibilidade. Sobretudo, o amor. Irmãos, se formos assim, não haverá divisão. Não haverá rejeição. Também não haverá ingenuidade de aceitar no púlpito aquilo que não condiz com o que é verdadeiro com as Escrituras. Mas abraçaremos os irmãos, menos os hereges. Tá certo? A fim de podermos, verso 18, compreender com todos os santos. Você está vendo? Todos os santos. Qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Agora olha isso aqui, irmãos, que excede todo ou todas as formas. Tudo que é interpretável, tudo que é lógico, tudo que é conhecido, é apalpável, é inteligente, é racional, o Senhor vai nos surpreender com coisas irracionais. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Foi o que o Senhor falou para João Batista. No começo, ele é o cordeiro que havia de vir. Ele é o cordeiro, ele é o cordeiro. Daqui a pouco, quando ele está preso, vai perguntar: és tu mesmo o cordeiro? És tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Porque essa forma de você abrir a luz aos cegos, pecadores, mas deixar o maior dos profetas sem ver a luz do sol na prisão. Você vai ver uma mulher samaritana e não vai encontrar um profeta de Deus que está preso. Você veio libertar os cativos, mas o profeta do Senhor continua cativo. É uma forma muito estranha. És tu mesmo que havia de vir? Está meio complicado esse negócio. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. O Senhor falou: Pedro, quando você era jovem, você cingia a si mesmo, guiava você mesmo para onde você quer ir, você controlava. Quando você for velho, outro vai te tomar pela mão, vai te guiar para onde você não quer ir. É uma forma estranha, mas era a liderança espiritual do Senhor. Conhecer com todos os santos. Porque somos tão pequenos, tão atrofiados, tão incompletos? Porque rejeitamos os santos que são diferentes. Porque rejeitamos a complementação. Nós queremos limitar a obra do Senhor àquilo que simplesmente podemos compreender ou controlar. Que Deus nos guarde disso, de sermos bíblicos, porém espirituais, cristocêntrico, mas que inclui tudo que é de Cristo e também não inclui o que é de Cristo. Todos os santos, irmãos, a fim de conhecer o amor de Cristo. Eu fico impressionado que tem irmãos que conhecem tanto de doutrina e são pobres no amor. E em nome do que é correto causam divisões. O conhecimento incha e o amor edifica. Deus é amor. Que Deus nos leve também a sermos cheios do amor, recebendo o que é dele, naquilo que é diferente. Ora, aquele que é, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Andrew Murray, que foi um grande líder na África do Sul, líder das convenções de Keswick na África do Sul, ele vem da linha da vida interior, era cessacionista, não cria nos dons do Espírito Santo. Ele teve um grave problema na garganta e ficou sem falar um bom tempo. E o que aconteceu? Ele foi curado. E agora, irmãos? E agora que é uma forma misteriosa com o cessacionista reconhecer os dons do Espírito Santo. A forma foi estranha, mas ele se converteu da sua incredulidade em relação aos dons do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Se tornou um avivalista na África do Sul. Aquela obra O Intercessor, escrita por Norman Grubb, mostra que o Hers Hovels foi enviado para a África do Sul, que foi um grande homem usado no início, pós-avivamento do país de Gales em 1904, 1906,
onde o avivamento irrompeu por toda a Europa e chegou em muitos lugares do mundo. Esse homem foi reconhecido como um intercessor, ele é muito reconhecido na história da igreja. Ele foi trabalhar na África do Sul. O avivamento irrompeu de forma extraordinária na África do Sul. Isso foi uma quebra de paradigma, porque nas convenções de Keswick falavam os mestres mais maduros daquela época, no limiar do século XIX para o século XX, especialmente o século XX. Mas o que acontecia? Eles eram centrados na vida cristã num plano mais alto, como diz um livro de Ruth Paxson. E raramente se falava de avivamento, poder do Espírito Santo. Muitos mestres daquela época não iam nessas conferências. Por quê? Porque não havia diversidade, havia uma forma voltada para a vida cristã. Martin Lloyd-Jones, que foi um grande expositor das Escrituras, ele fez crítica a essas convenções de Keswick. Kenneth Morgan, que foi um grande expositor da Escritura, o mestre, também não participou diretamente das convenções de Keswick. Mas ainda que Kenneth Morgan foi considerado o príncipe dos expositores da Bíblia, quando visitou o país de Gales, e ele viu jovens meninos cheios do Espírito Santo, ele disse: eu trocaria todo o conhecimento que eu tenho por essa experiência, por esse poder, por essa visitação que eu não tenho. E agora, irmãos, precisamos ser bíblicos e espirituais e abraçar tudo que é do Senhor. Mas essa transição da reforma para o movimento místico, da reforma expandindo em outras frentes da teologia, depois das visitações de Deus pelos avivamentos, o movimento neopentecostal, não neo, mas pentecostais, o movimento da restauração, os mestres no século XIX e século XX, várias formas do Senhor trabalhar, mas o problema está quando nós nos apegamos a algo e confinamos, reduzimos e excluímos o que é diferente. E aí nos tornamos uma seita, girando em torno de coisas boas que substituíram Cristo e a sua plenitude, e rejeitamos os irmãos que pensam diferente. Isso é um grande problema. Hoje nós temos uma herança muito grande de tudo que o Senhor nos deixou ao longo da história da igreja. E Ele espera que nós sejamos bíblicos e espirituais, centrados em Cristo, mas abertos a tudo que é de Cristo, para sermos tomados de toda a plenitude de Deus. E ele vai dizer no verso 10, capítulo 3 de Efésios: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você está vendo muitas formas aqui? Capítulo 3, verso 10, multiforma. Não é uma forma, são multiformas. Nós queremos uma forma só. E agora? Se vamos avançar para o Senhor, vamos ter que entrar nessa escola do incontrolável Cristo todo inclusivo, que é uma frase que eu sei que vocês conhecem, mas que foi aplicada de maneira diferente. Porque o Cristo todo inclusivo que eu ouvi falar inclui só o que é daquele ministério, e exclui tudo que é de Luiz Berkoff, de Charlie Dodd, Finney e tantas outras coisas. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons, o que diz a sua Bíblia? São, está vendo? Muitas formas. E a melhor forma de você não querer essa diversidade é você excluir aquilo que é adverso, aquilo que é de forma diferente. E é isso que tem acontecido na igreja. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Você não pode querer o Espírito Santo e não querer a plenitude do Espírito com os dons e serviços. Às vezes queremos o ministério do Espírito, mas sem algumas coisas que são próprias dele.
E também há diversidade de serviço ou de ministério. Mas qual é o grande problema hoje? As pessoas querem ter um único estilo de ministério. Mas aqui diz que há diversidades de ministérios. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque isso é uma revisão. Cuidado com a fixação. Muito cuidado. Se vira seita, uma igreja ministerialista, exclusivista. E também há o que no verso 5? Perdão, verso 6. E há diversidade nas realizações ou operações. Agora preste atenção. No verso 4 são vários dons, mas o Espírito é o mesmo. No verso 5 são vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. No verso 7 você tem vários tipos de operações. Perdão, no verso 6. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui está a Trindade. Dons exercitados se tornam ministérios. E ministérios geram operações. Aí você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se você está preso a uma forma, você vai excluir a plenitude da Trindade na igreja. E segue ele dizendo, e há diversidade nas realizações. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Por mais que seja diferente, mas é com um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro segundo o mesmo Espírito a fé, e a outros pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, a outra capacidade para interpretá-la, mas um só. E o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Se é o Espírito Santo que está liderando a igreja, vamos ter que nos submeter a Ele. Ele é o Espírito da palavra, mas Ele também opera na diversidade de dons, ministérios e realizações. E que quando as formas forem diferentes, que hajam irmãos maduros e sábios, cheios do Espírito Santo, para que à luz das Escrituras possamos considerar todas as coisas. Não ser ingênuo para receber o que não é dele de forma rápida, mas ao mesmo tempo sermos espirituais para discernir o que é dele. E que a palavra possa nos governar e nos dirigir. Que Deus nos abençoe e nos ajude, porque Ele sempre vai nos escandalizar. Tenha um bom ânimo. Isso é um treinamento. Bem-vindo à escola do desconhecido no sentido da soberania do Senhor. Eu não estou dizendo que a igreja vai ser um caos de misticismo. Claro que a igreja ela é bíblica, ela tem formas no sentido de princípios de liderança, de princípio de prática saudável, mas eu quero dizer que o progresso da obra de Deus ele é incontrolável quando o Senhor quer trabalhar em avivamento da sua palavra e incluir pessoas e dons e ministérios diferente do que nós pensamos, e nós precisamos de equilíbrio nesses dias que nós estamos vivendo. Vamos orar.